Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Pit Stop Graça Abundante. O nosso canal aqui no YouTube, onde nós estamos com a série de mensagens a respeito de seitas, religiões e heresias, ok? E hoje vamos estar falando sobre mais uma seita que tem crescido, que tem estado no Brasil, em muitas cidades importantes, nas cidades importantes, em muitos bairros, ok? E eu sou o pastor Robson da Cruz e este é o nosso canal Pit Stop Graça Abundante. Desde já eu quero pedir a você para você se inscrever no meu canal, caso ainda não seja inscrito. Clique aí no vermelhinho, inscrever-se. Do lado tem um sininho, clique aí também, para que você possa estar recebendo nossos vídeos assim que eles forem publicados em nosso canal. Hoje vamos estar falando sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como a Igreja dos Mórmons, ok? Então vai ser um estudo da Palavra de Deus, refutando essa seita. E se você tem algum amigo, algum parente, algum simpatizante desta seita, passe esse vídeo para ele, né? Compartilhe esse vídeo com ele. Então, amados, eu quero começar lendo Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, veja que é Paulo que está falando, o apóstolo Paulo, né? Vou repetir, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Ou seja, o que é anátema, pastor? Anátema é maldito, amaldiçoado. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo. Se alguém, ele repete, é algo tão sério que Paulo repete, vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo repete a mesma orientação. Por que eu começo com esse versículo? Porque o fundador, nós vamos ver adiante, o fundador dessa seita, ele recebeu uma revelação de um anjo do céu para com ele. E ali ele escreve o livro sagrado dos Mórmons, que é o livro dos Mórmons, que para ele tem a mesma ou maior autoridade que a Bíblia. Paulo já advertia isso. Se até mesmo um anjo do céu vos anunciar um outro evangelho que não seja esse que nós estamos pregando, seja amaldiçoado. Ok, amados? Então, qual o nome oficial da seita chamada Mórmons? O nome oficial é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa igreja, essa seita, ela foi fundada em 6 de abril de 1830 e se estabeleceu ali em Nova York, né, num lugar chamado Fayette. O fundador, como eu já disse, Joseph Smith. Então, queridos, os Mórmons, eles estão divididos em 6 facções principais. Primeiro, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com sede em Lac City, né, nos Estados Unidos, é o maior grupo, mesmo que negue ainda a prática da poligamia. O que é poligamia, pastor? É o homem casar-se, se relacionar-se com mais do que uma esposa, né? Então, os Mormons, eles pregam isso, eles aprovam isso, e na seguinte forma: se a esposa do cidadão, que é Mormon, ela concordar em ele ter outra esposa, ele pode ter. Ela não concordando, ela não pode ter, ok? Então, esse é o maior grupo, é chamado dos principais, dos tradicionais. Segunda facção, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, reorganizada, cujo quartel-general está em Independence, em Missouri, né? Também nos Estados Unidos. Esse grupo é mais conservador, ele ressacha a poligamia e aceita a tradução inspirada da Bíblia, né, escrita pelo fundador Joseph Smith.
O terceiro grupo é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Estraguistas. Esse tem esse nome porque seguiu a liderança de J. Strang, que se negou a seguir Bri Jung, né, que foi um outro grupo de facção. O quarto é Igreja de Cristo no lote do Templo. Tem esse nome porque está situada no terreno que Smith indicou, na verdade, como local em que seria reconstruído o Templo de Sião. Esse grupo também não aceita a poligamia. O quinto grupo, Igreja de Jesus Cristo Bitetonista, ok? O menor de todos os grupos, não aceita a poligamia e foi fundada por W. Beckman em 1862. E Igreja de Jesus Cristo Curtilerista, também muito pequeno, não aceita poligamia e foi fundada por A. Cutler em 1853. Eles têm os métodos e riscos que precisamos conhecer, né? Como todas as seitas, eles são extremamente agradáveis. Eles trabalham, como a maioria das seitas, com beneficência social, ou seja, trabalham com muito trabalho de ação social, com ajuda ao próximo. Eles se apresentam como membros, como crentes e membros da Igreja de Jesus Cristo e usam de terminologia cristã, eles têm um linguajar cristão, né? Eles visitam, fazem um trabalho intenso de visitação de casa em casa, usam a Bíblia para começar, de início eles não vão logo, né, mostrando a realidade, mostrando o livro dos Mormons, não, eles usam a Bíblia, tá? E depois usa o livro deles. Depois que eles conseguem conquistar a pessoa, né, eles conseguem ali criar um elo, aí eles vão e utilizam o livro deles. Quais são as 10 heresias mais marcantes dessa seita? Primeiro, os mormons podem fazer-se deuses e deusas. Exatamente. Eles acreditam que eles vão ser deuses quando morrerem, vão tomar conta de um mundo, e nesse mundo eles vão ser ali o deus daquele mundo, daquele planeta, e vão ter mulheres à vontade para eles, ok? A segunda heresia, as deusas passarão a eternidade em plena submissão aos seus maridos deuses, ok? Terceira heresia, as mulheres darão à luz para sempre a bebês espírito, tá? Quarta heresia, os homens mormons poderão ter mulheres múltiplas na poligamia eterna no céu, ok? Então eles vão ter, lá no céu, além de serem deuses, vão ter mulheres múltiplas, né, lá para haver uma poligamia eterna lá no céu. A quinta heresia, o Pai Celestial é um homem exaltado que vive com sua esposa deusa, né, Mãe Celestial, em um planeta próximo da grande estrela chamada Colobe. Os amerindios, né, são descendentes dos maus lamanitas, que eram israelitas que Deus amaldiçoou com a pele escura. No início da seita, eles não aceitavam negros, ok? Eles não aceitavam negro. Pode ver que até hoje a maioria é branca. São branquinhos, loirinhos, né? Muito boa aparência, andam sempre bem vestidos, com a camisinha branca, gravata preta, calça preta, uma mochilinha, o nomezinho aqui na tarjeta, né? Então, a sétima heresia, Deus Pai teve relações sexuais com Maria para conceber a Jesus, que é o irmão mais velho de Lúcifer. Olha que heresia terrível. Oitava heresia, todas as igrejas cristãs são uma abominação. Foi aquilo que eu falei no vídeo passado, ou melhor, no primeiro vídeo, que diz qual o primeiro ponto de identificar uma seita. A seita, ela se acha a única igreja verdadeira. Fora dela, fora da igreja, não há salvação. Para os evangélicos, não é assim, né? A salvação não está na igreja, mas está em Jesus Cristo. Amém? Nona heresia, os mormons necessitam 4 apertões de mão secretos para entrar no céu.
E a 10ª heresia, Joseph Smith, revelou que o jardim atual do Éden está no condado de Jackson, em Missouri, ok? Então, quais são as fontes de autoridade que essa seita utiliza? Quais são os livros, né? Primeiro, o livro de Mórmon, que para eles é a Bíblia Sagrada. Segundo livro, Doutrina e Convênios, ok? E o terceiro livro, Pérola de Grande Valor. Os Mórmons, queridos, eles têm 4 escrituras que consideram sagradas. A Bíblia, eles dizem assim: cremos que a Bíblia é a palavra de Deus até onde esteja corretamente traduzida. Reclamam que todas as traduções da Bíblia estão corrompidas e, por isso, não contêm a verdade. A versão inspirada da Bíblia foi feita por Smith. A versão inspirada, que para eles é a verdadeira, é a inquestionável, foi feita por Smith e impressa em 1866 pelo grupo dissidente chamado Igreja Reorganizada. O que vale salientar que esse Smith não tinha estudo, não conhecia o hebraico, não conhecia o grego e piorou o aramaico. Quando ele foi interrogado por autoridades e foram postas, né, frases para ele ler em hebraico, em grego e aramaico, ele não soube ler. Então, como é que ele teve a autonomia, né, para renegar as traduções já feitas por teólogos estudados, né, respeitados, e ele dizer que não presta, e ele fazia dele sem nenhum conhecimento teológico, nem secular, porque ele não tinha estudo. O livro do Mórmon, né, foi publicado em 1830 como se o seu autor fosse Smith. Nas edições sucessivas, Smith aparece tão somente como tradutor. O livro narra a vinda de Cristo à América, ok? Onde havia pregado aos habitantes, dando isto por resultado a formação de uma igreja cristã na América no século V a.C. O outro livro, Doutrinas e Convênios, é o livro fundamental dos Mórmons. Contém 138 revelações dadas a Smith em 1830 e 1843 como Palavra do Senhor. É também chamado Livro dos Mandamentos. Pela Igreja Reorganizada, neste livro, Deus é apresentado como alguém de carne e osso, e se ensina o batismo pelos mortos, que é também outra doutrina maligna na Igreja de Jesus Cristo nos Santos Últimos Dias. Lá você não é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá você é batizado em nome de pessoas que já morreram. Ok? O livro A Pérola de Grande Valor consta do livro de Moisés, que equivalia aos 6 primeiros capítulos de Gênesis, e do livro de Abraão, uma tradução de um papiro egípcio, o qual se provou mais tarde que era fraudulento. No segundo livro já se nota um nítido politeísmo. Deus é apresentado como um entre vários deuses. Contém, ademais, várias revelações que se diz que foram dadas por Deus a Smith e os 13 artigos de fé do mormonismo. Então, queridos, os mormons também consideram a palavra de Deus, né, consideram palavra de Deus as de seu profeta vidente. Então, tudo que Smith escreveu, eles também consideram como palavra de Deus. Um absurdo isso. Vamos refutar, né, algumas teorias dele. Mormons eles dizem a respeito da inspiração da Bíblia. A Bíblia não é toda ela e somente ela inerrante, infalível, verbal, plenariamente inspirada por Deus. Porém, o que é que a Bíblia diz? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Está escrito isso na palavra. 2 Timóteo 3, 16. 2 Pedro 1, 20 e 21. A Bíblia é perfeita. Está lá em Salmo 19, versículos 7 a 14. Também está escrita no Salmo 119, todo. Não podemos acrescentar-lhe nem subtrair uma só palavra na Bíblia.
Quem faz isso se torna maldito. Está em Apocalipse, capítulo 22, verso 18. A Bíblia é inspirada por Deus, sendo única e exclusiva, inerrante e infalível. Como eu disse no vídeo passado, queridos, até hoje, seja quem for, estudado em Harvard, aonde for, cientistas jamais encontraram uma falha sequer na Bíblia. Quanto mais eles escrafucham, eles se deparam com a verdade, ok? Estamos em 2018, até hoje, 9 de agosto de 2018, nenhum cientista que se diz ateu, né, conseguiu provar que a Bíblia não é inspirada por Deus. Os mormons também dizem, eles ensinam que existem profetas modernos e revelações divinas atualizadas. O mormonismo reivindica que Joseph Smith, o fundador da seita, recebeu o sacerdócio arônico, misericórdia, de João Batista. O sacerdócio de Melquisedeque e o apóstolo foram restaurados por Pedro, Tiago e João logo após, em 1829. Está escrito lá no livro deles. Deus diz, a palavra de Deus diz, havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-lhes nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Né? Encontramos em Deuteronômio 18, 20 e 22, um modo bíblico para testar um profeta. Ok? Então vá lá, em Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 e 22, não vou ler para não ficar muito comprido esse vídeo, e lá vai estar o modo... Desculpe. Lá vai estar o modo bíblico para testar o profeta. Também, o que é que os mormons dizem sobre a natureza de Deus? Deus é de carne e osso, visível e apalpável. Misericórdia, meu Deus. A igreja dos mormons ensina que Deus Pai foi um homem como nós, que progrediu até tornar-se um Deus. E mesmo nessa condição continua a possuir um corpo de carne e osso. O próprio Deus já foi como nós somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, compilado, né, em um dos seus livros. Para complementar, o mormonismo também ensina que Deus tem um pai, que Deus tem um avô, e assim sucessivamente. Está tudo escrito nos livros deles. Porém, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia ensina que Deus é Espírito. João 4, 24, 1 Timóteo 6, 15 e 16. Que Deus não é homem, Números 23, 19, Oséias 11, 9, Romanos 1, 22, 23, e que sempre, eternamente existiu como Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Salmo 90, verso 2, Salmo 139, versículos 7 ao 10, e Apocalipse, capítulo 19, verso 6, e Malaquias também, capítulo 3, verso 6. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Está em 1 João, capítulo 3, né? João 1, verso 18. E Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está em João, capítulo 4, verso 24. Os mormons dizem sobre o caráter de Deus. Deus é sensual, Deus tem paixões como nós. É muita meninice, amados. É muita meninice e muita malignidade junta em um só lugar. Porém, o que a Bíblia diz? E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado,
porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago 1, versículo 13. Queridos, o que é que também os mormons dizem? Cristo é igual a nós. Está escrito em um dos livros dele dizendo, Cristo é um espírito pré-existente. E ainda dizem que Cristo Jesus é irmão do diabo, que depois de evoluir através de muitas reencarnações, olha que miscelânea desgraçada, né? Até o espiritismo entra no meio dessa religião aí, né? dessa seita. Tornou-se um dos muitos deuses como nós um dia nos tornaremos. Tem espiritismo e islamismo, porque os islamistas acreditam nisso, né? Por isso que eles se matam, se botam bomba no corpo, porque eles acreditam que um dia vão estar lá e vão se tornar um deus igual a lá. É uma miscelânea, uma imundícia, né? Mas o que é que a Bíblia diz? Este é Jesus, muito diferente de vocês, né? Diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado na terra é terreno. O segundo homem, que é Jesus, é do céu. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 47. Todos os textos sendo falados, verbalizados aqui, para você depois ir na Bíblia, fazer como os bereanos faziam, ouviam e depois iam para a Bíblia, para ver se é verdade. Ok? O que é que os mormons dizem? Existem 3 deuses, não existe a Trindade. Eles dizem assim, a igreja dos mormons ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses separados, né? Ensinado no livro Profeta, o profeta lá do Joseph Smith. O que é que a Bíblia diz a respeito disso, queridos? Né? A Bíblia ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são deuses separados, e sim pessoas distintas de um só Deus triuno. Em todo o Novo Testamento, Filho e o Espírito Santo, bem como o Pai, são identificados separadamente como Deus e agem como Deus, né? O Filho, por exemplo, está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 5 a 12, João, capítulo 20, verso 28, Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, se referindo ao Espírito Santo. Atos, capítulo 5, verso 3, capítulo 4, versículo 2, né? Atos capítulo 5, 3 e 4, 2 Coríntios capítulo 3, 17 e 18, e também no capítulo 13, versículo 14 de 2 Coríntios. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que existe um só Deus, e que os 3 são manifestos de formas distintas no mesmo e único Deus. Isso é trindade. É trindade. Nós não somos politeístas. São 3 deuses. Não, é uma trindade. É um Deus que manifesta em 3. Né? Nós somos monoteístas. Essa é a realidade. Outra heresia que os mormons falam, né? Eles dizem que a salvação é pela obra. O mormons ensina que a salvação depende das obras. De novo, igual o espiritismo kardecista. Né? E a salvação depende das obras e da aceitação a Joseph Smith. Não é aceitação a Jesus. Além de você fazer muita obra, você tem que aceitar Joseph Smith. Sangue de Jesus tem poder. Viu? Nenhum homem que rejeita o testemunho de Joseph Smith pode entrar no reino de Deus. Se rejeitou o ensinamento dele, você está fora. Não vai para o céu. Né? Os homens têm uma obra a realizar para obter a salvação. Né? Então, cuidado. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia ensina que a salvação é somente através de Jesus Cristo. Em nenhum está escrito, Atos capítulo 4, versículo 10 ao 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que nome é esse? O nome de Jesus. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha bem, não de obras, para que ninguém se glorie. Gálatas, capítulo 3, versos 10 e 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus,
porque o justo viverá pela fé. E João 14,6, que é o mais conhecido, quando o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais claro do que isso, só se eu desenhar, amados. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades. Eu sou um dos muitos caminhos que... Não, eu sou, está no singular. Então, queridos, em nome de Jesus, né? Se você conhece alguém dessa seita, passe esse vídeo para ele. Se você está se encantando com essa seita, receba a verdade no seu coração e fuja, né? Em nome de Jesus, ok? Esse é o nosso novo vídeo. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like e, em nome de Jesus, sugira na descrição desse vídeo qual a próxima seita que você quer que eu ministre aqui. Um abraço a todos, Shalom no Mai, e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal, no seu canal, Pit Stop Graça Abundante. Shalom, shalom.